Então, boa tarde a todos, né? Hoje nós iniciamos, então, as entrevistas do edital número 41/22, NEAD, UVPR Unicentro, que faz a seleção de bolsistas, né, para atuar no GAP, no Programa de Residência Técnica em Gestão de Ambientes Promotores de Inovação, e também no Programa de Residência Técnica em Inovação, Transformação Digital e EGOV, o Integre. Então, Amanda é a primeira candidata. Ela concorre à vaga do Integre, então só para te saberes, né, Amanda, nós já nos conhecemos de ontem, né, mas só para te conhecer a nova banca, o professor Márcio Fernandes, tá, que é o coordenador do curso do Integre, a vaga que você tá sendo selecionada, e a Fabiola, tá, que faz parte também da nossa equipe aqui no NEAD, tá bom? Então, primeiramente, eu vou passar a palavra para o professor Márcio, ele vai fazer alguns questionamentos para ti, depois para a Fabiola e eu encerro. Tudo bem, querida? Então, vamos lá, Márcio, é contigo. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite, Manuela, Fabiola, e obrigado também, Amanda, por te pleitear essa vaga. Eu estava vendo tua documentação e ali tem alguns comprobatórios sobre a tua formação no IFPR, né? Se pudesse contar um pouquinho, se você teve, e agora você está na pedagogia, né? Como é que foi a tua trajetória ali no curso do IFPR, se você chegou a ter, vi que tem mais alguns documentos, né? Uma formação extensionista, enfim, contar um pouquinho de como é que foi, se você chegou a trabalhar com algum tipo de produção de conteúdo, né? Mais didático, digamos assim, durante o curso no Instituto. Então, boa tarde, gente. No IFPR, eles têm bastante projetos igual a universidade, né? Projetos de pesquisa e extensão. E eu participei principalmente do projeto de biologia marinha, que a gente desenvolvia cursos e mesmo debates sobre os oceanos no interior do Paraná, né? Como eu venho do sudoeste, a gente não pega a faixa litorânea, então um pouco a gente sabe sobre a importância dos oceanos, né? Então, esse projeto a gente fazia, tanto a gente promovia cursos e também a gente fazia jogos e atividades com as crianças para elas entenderem mais um pouquinho a importância dos oceanos, o que tem neles, o que eles afetam no nosso lugar, mesmo a gente não morando na faixa litorânea, o que nossas ações promovem em cima dos oceanos, o que prejudica também, né? Então, eu participei os 4 anos do meu ensino médio nesse projeto, e foi o principal projeto, assim, porque foi nele que realmente eu decidi ir para o lado da educação, porque a gente vê o poder que a gente consegue transformar a partir disso, né? Então, quando a gente começa a ter ciência da importância dos oceanos, a gente quer repassar isso para frente, sabe? Então, a gente fez cursos, eu fiquei com a área da biodiversidade marinha, então eu pegava plânctons, néctons, bentos, e aí a gente fez cursos, eu dei um curso que falava sobre essa biodiversidade e também a gente fazia jogos. Certo, entendi. Você está no primeiro ano de pedagogia, né? Isso. Muito bom. Você já teve alguma experiência com o ensino à distância de uma maneira geral, seja na produção de conteúdo, seja frequentando, enfim, alguma relação com o universo EAD? Então, como o meu ensino médio ele iniciou em 2018 até 2022, a gente pegou 2 anos do ensino médio, eles foram remotos, né, por causa da pandemia. Então, esse foi o meu primeiro contato, né, acho que para muita gente. Então, a gente aprendeu a trabalhar mais com as ferramentas do Google mesmo, o Meet, a usar melhor o Caravelas. E aí, como eu participava de 4 projetos de extensão, a gente também participava de eventos de maneira remota. Então, pelo YouTube, pelo Zoom, era esse contato que a gente tinha, sabe? Até para entrega de materiais, artigos. A partir da pandemia foi tudo remoto, sabe? Então, o meu contato foi mais profundo a partir desse momento. Ok. Tá, só para rapidamente contextualizar, né, caso você venha a ser a
aprovada, escolhida, vai atuar na equipe pedagógica, né, do curso, com toda a orientação, obviamente, e em boa medida ter um relacionamento frequente com os alunos, que são alunos de um curso de especialização, portanto já graduados, né, e com os professores também nessas disciplinas que restam. Nós temos são 8 disciplinas no total, está no 4º módulo, né, então vai pegar a outra metade do curso e creio que pode ser uma experiência bem rica e, obviamente, como eu comentei, terá todo o suporte pedagógico, né? Como você também faz o curso, ainda que iniciante, né? Pode dar uma boa sinergia. Muito obrigado, tá, Amanda? Manuela? Obrigada, Márcio. Então, Fá, você pode fazer algumas perguntas técnicas também, só para não ficar tudo para mim. Tá. Tá, então eu queria saber sua disponibilidade para o trabalho, né? Você tem uma carga horária que você tem que cumprir, como é que é o teu tempo? Como é que você vai organizar se você for selecionada? Como eu me mudei recentemente para Guarapuava, né? Eu morava no sudeste do Paraná, e eu vim para cá com prioridade da graduação. O meu horário de tempo, como eu faço graduação de noite, o meu dia é sempre livre para as outras atividades, né? Tanto para os trabalhos da faculdade, quanto projetos de extensão, que eu tenho curiosidade em fazer, e também se surgir uma oportunidade de bolsa ou trabalho. Uhum. E com relação ao ambiente virtual que a gente utiliza, o Moodle, você conhece, teve acesso durante esse período de a distância que você fez a tua ensino médio? No ensino médio, a gente usava o Caravelas, que ele é muito semelhante ao Moodle, né? Uhum. E o meu primeiro contato com o Moodle realmente foi agora no início da graduação, né? Na Unicentro. A gente tem um professor que pede para a gente postar os trabalhos lá, então, como é tudo bem explicadinho, ele é uma plataforma tranquila de se trabalhar, né? Tá. Configuração, não, você teve acesso ao que é parecido, né? Como aluna. Isso. Tá. Uhum. Acho que é isso, Manu. Como é que foi, Manu? Tá, então deixa eu só perguntar assim, você vai trabalhar com equipe, né? Como você já trabalhou, como é que você vê essa visão de equipe? Porque a gente trabalha multifuncional, né? A gente um depende do outro, então eu queria que você contasse um pouco como é que você vê esse trabalho, se tem dificuldade, muitas vezes a gente acaba tendo, né, esse relacionamento com equipes. Então, eu gosto muito de conversar com as pessoas, né? Então, principalmente na faculdade agora, a maioria dos nossos trabalhos é em grupo, e eu sempre falo, o diálogo, né? Tipo, a gente conversa, ó, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque aí se um não pode, não desfalca o trabalho, né? Então, a gente vai se ajudando, né? E o cooperativismo, que foi o curso técnico que eu fiz, me ensina muito sobre isso, sabe? Então, eu tenho muita tranquilidade, assim, sabe, em trabalho em grupo. Legal. Mais alguma coisa, professora, assim, enquanto o Manu volta? Não, essa questão do horário é importante, né? São 20 horas semanais, Amanda, né? Então dá uma média aí de 4 horas por dia, como você tem essa tranquilidade de horários, né? Não vejo muitos problemas. Eventualmente, uma atividade ou outra à noite, né? Embora o curso tenha toda terça-feira uma live, né, com o professor que está lecionando a disciplina em aberto, mas também tem uma equipe ali, então imagino que não vai ser necessário, né? A atividade é mais de ajudar o professor a construir o pensamento dele, construir os conteúdos a partir de todo um roteiro que já está pronto da disciplina, né? O esqueleto está ok e o professor só não, né? Ele recheia com o conteúdo dele. Daí também ter eu imagino que você seja uma pessoa organizada, trabalhar com os prazos, né? Lembrar o professor disso, a partir de um certo momento você vai pegar aí, né? Se você for escolhido, vai pegar aí um pouquinho do início dos TCCs ali, então são outras pessoas, outros orientadores, né? Os nossos residentes eles estão espalhados pela estrutura do Estado, né, do governo do Paraná em várias cidades, a maior parte em Curitiba, mas no interior também. Então, às vezes vai ter contato com um aluno que perdeu um prazo, tem que ver por que, se ele tem uma defesa técnica, enfim.
E aí são pessoas de diversas faixas etárias, diversas formações, cabeças diferentes, muito diferentes, portanto, né? Então, é um trabalho, assim, que permite você mostrar, né, o seu conhecimento, mostrar a sua organização, mas que, em uma boa medida, também já tem um fluxo ali, um ritmo, né? E, enfim, espero que sim, né? Se você for escolher, que dê tudo certo. O resultado acho que sai nos próximos dias, aí deve começar já na semana que vem, né, Fabiola, as atividades do bolsista. Acredito que sim. Acho que já na próxima, assim que for sair o edital de homologação, de chamamento, acho que já chama, porque precisa urgente. Perfeito. A Manuela voltou? Tá sem som, Manu. Oi. Oi. Eu escolhi não estar na Unicentro porque estava ruim a conexão e agora tá ruim que eu tô. Oi, melhorou? Melhorou Sim? agora, hã? Tá. Eu fiz a escolha errada. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. Eu acredito que vocês já tenham perguntado muitas coisas que vocês precisam saber, né? Mas assim, não sei se vocês perguntaram isso, já perguntaram ou não. Daí vocês falam, não, nós já falamos sobre isso. Mas eu queria que, Amanda, você falasse um pouquinho sobre como, por exemplo, você estando num curso como de pedagogia, né, um curso de formação, como você poderia contribuir, né, com o curso que você está fazendo, e como você poderia contribuir com um projeto tão grande como é esse, né, uma especialização que envolve pessoas assim com diferentes tipos de conhecimento. E mais do que isso, né, envolve muitas ações, tá? Como o professor Márcio falou, né, é uma tarefa bastante desafiadora, tá? Para o curso, né? Para o curso não, para você, por exemplo, se você for a selecionada. Por quê? Porque você vai trabalhar com os alunos, vai trabalhar com os professores, né? A partir de uma metodologia que já está sendo organizada. Então, é um trabalho de gestão pedagógica. E é um trabalho assim muito importante para o curso, né? Então, por isso, o professor Márcio aqui também presente para tentar perceber, né, esse feeling dos candidatos, porque é alguém que vai andar muito próximo do professor Márcio, tá? Então, ele precisa ter esse feeling também, né, com essa pessoa. A gente sabe o quanto isso é importante, né, para o andamento do curso. Então, eu quero que você diga o teu curso, as tuas experiências que você tem até agora, tá bom? É isso. Prof, se você conseguir repetir só o finalzinho, porque travou. Acho que a professora Manuela caiu de novo. Acho que ela caiu. Acho que ela quer que você fale um pouco como você vai integrar a pedagogia com esse curso que é de especialização, né? Você está lá dentro da graduação, acho que ela quer que você como que você vai fazer isso, como você pode contribuir, o que você teve de experiência para isso, acho. Uhum. Então, eu acredito que acho que o professor também caiu. Acho que sim. Esperar eles voltarem ou... Uhum. Pode falar. Depois você grava e eles assistem daí. Tá bom. Então, eu acredito que eu tenha mais a receber como benefício do que eu tenho a dar, justamente porque eu comecei recentemente a faculdade, sabe? Mas aos poucos o que a gente vai aprendendo, a gente vai compartilhando. Então eu acredito que o que eu sei, o que eu sempre busco procurar para saber mais, entender, isso seja o benefício, sabe? Isso que eu possa agregar realmente.
talvez ideias, sugestões. Eu sempre procuro, eu busco muitas coisas, eu tenho muita curiosidade, então isso talvez agregue, sabe? Mas realmente é compartilhar, né? Eu vou entrar em contato com outras pessoas, então vai ser essa comunicação, essa conversa que a gente vai ter que a professora respondeu. Acho que ela vai para o centro. Ok, pedimos sim. E acho que você tem mais alguma pergunta, Manu? Ela saiu. Acho que ela saiu. Mas eu acho que é isso, Amanda. Tá? Então a gente agora essa semana provavelmente já sai o edital, aí a gente entra em contato. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada pelo tempo. Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Então, para registro, o candidato José Henrique Kaminski, protocolo 00002, dígito 7, não compareceu à entrevista a qual fez a inscrição, né, como estudante letras, para ingressar como bolsista do programa Integre. Ok, de acordo. Bom, Maria Cecília, tu estás concorrendo, né, à vaga de comunicação social do GAP, certo? E tu és estudante de graduação de comunicação social, é isso? Isso. Tá bom. Então, só para a gente iniciar, só para você saber como que vai funcionar. Primeiro, eu vou passar para o professor Márcio Fernandes, ele vai fazer algumas perguntas, e bem direcionadas à área, né? Porque ele é dessa área, vai nos ajudar bastante. Depois eu passo para a Fabiola, e depois eu também encerro com algumas questões. Tá bom? Então, tá. Obrigado, Fabiola. Obrigado, Manuela. Boa tarde, Maria Cecília. Queria que você contasse um pouquinho da tua motivação, né, pela área de comunicação social e o que se mudou algo na tua visão sobretudo quanto à prática de comunicação, né, desde antes de você entrar no curso e agora que você já está aluna, né, futura comunicadora social. Bom, no início eu me interessei mais pela área artística e visual, principalmente da primeira opção de curso. E durante o curso eu fui aprendendo as questões teóricas da comunicação que acabaram me chamando mais atenção. Inclusive agora eu tenho mais interesse em talvez fazer um mestrado, algo mais para frente, uma especialização na área acadêmica, porque eu me interessei bastante pelas teorias da comunicação. Inclusive, foi também um dos motivos de escolha, que eu gostava muito da escola de Frankfurt quando eu estudei no ensino médio, e eu tive bastante interesse por essa parte. Então, acho que principalmente entender as questões da comunicação de massa e como isso evolui para os dias de hoje, para a gente conseguir fazer, aplicar as teorias nos métodos digitais que a gente tem hoje em dia. Eu tive bastante interesse. Aí, quando eu fiz estágio no ano passado, eu aprendi bastante a mexer nas redes sociais, né? E meu estágio era como social media da empresa. E eu tive bastante interesse em usar as teorias que eu aprendi na universidade dentro do próprio Instagram, LinkedIn, essas plataformas. Certo. Obrigado. Você é da publicidade, né? Isso, ok. Isso. Certo. Deixa eu aproveitar o gancho que você falou ali das redes sociais, né? A vaga que você está pleiteando é para um curso que oferta uma especialização em ambientes promotores de inovação, uma especialização, né? Portanto, para pessoas já graduadas que já saíram dessa primeira fase do mundo universitário. Essas palavras, né? Inovação, transformação digital, Open Innovation, enfim, né, todo esse vocabulário ligado ao universo, né, dessa onda da inovação tecnológica. Esse é um vocabulário assim que te é familiar,
você acompanha esses temas com alguma frequência, se você tem alguma noção, por exemplo, de como é que as agências de publicidade, né, ou os escritórios de criação publicitária estão se apropriando disso, enfim, qual é a tua relação, né, com esse binômio, trinômio inovação, transformação digital, né, que permeia a nossa vida hoje? Eu tenho bastante interesse nessa área também de inovação. Eu acompanho bastante notícias e questões no próprio LinkedIn. Eu gosto de estar acompanhando, porque tem bastante coisa que o pessoal compartilha do ambiente de trabalho. E acho que principalmente dentro das redes sociais a questão do metaverso, de inovação, e a forma que as pessoas aplicam isso ao mercado, né? Que apesar de ser uma inovação, geralmente as pessoas pensam algo muito distante, muito difícil de aplicar no dia a dia. Tem muitas pessoas que ensinam, né, a fazer isso de uma forma mais prática. Então, acho que eu tenho bastante interesse nessa questão de inovação também. Eu acho que seria essa a minha relação. Bom, obrigado. Uma última questão. Na realidade, não é nem uma pergunta, mas mais uma sugestão, uma recomendação a partir do que você está ponderando, de que, na medida do possível, independentemente desta vaga, né, espero que você seja aprovada e possa seguir aí com a equipe, mas que, na medida do possível, você continue a conciliar essa visão mais tecnicista, né, que o curso tem, né, das ferramentas, da linguagem, do vocabulário, das técnicas publicitárias em si, ou, no escopo mais amplo, as técnicas comunicacionais, mas também dando a devida dimensão a isso que você comentou no início, né, as teorias comunicacionais, porque é isso que faz a diferença, né, entre um excelente comunicador e um comunicador mediano. O comunicador mediano é aquele que sabe mexer no equipamento. O excelente comunicador é aquele que sabe o que fazer para extrair o melhor desse equipamento com a melhor narrativa possível, né? E isso não só, mas essencialmente vem justamente do domínio das teorias comunicacionais, que mostram como é que se processa, né, no cérebro a aprendizagem, os processos sinestésicos, de criação, etc, né? Então, siga neste caminho, e se você for, né, a escolhida, que isso possa ser bastante proveitoso para você, para o curso e para os alunos que fazem a especialização, ok? Muito obrigado. Obrigada, professor. Fabíola? Então, eu vou fazer algumas perguntas mais técnicas, mais usuais dentro do curso. Se você tem alguma experiência de trabalho, de estágio, o que você fez até o momento? Eu fiz estágio ano passado, durante 5 meses, numa agência de marketing digital, e eu trabalhava como social media da própria agência, então eu cuidava das redes sociais da empresa, no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Cheguei a mexer um pouco no blog e fiz algumas mudanças no site, mas não era bem eu que mexia no site da empresa, eu fiz apenas as alterações tipo de texto, de sugestões de imagem, de cores. Eu trabalhava mais com a parte de planejamento e de redação. Com relação à experiência em educação à distância, você tem alguma experiência? Fez algum trabalho? Nenhum trabalho, mas eu estudei à distância por um tempo, né? E também ajudei a minha mãe, porque ela é professora, então durante a época online, ela dava aula numa turma de 5º ano, e eu auxiliava ela com algumas questões, principalmente das plataformas ali, ajudava ela a fazer algumas coisas, algumas artes também fiz para ela, mas essa questão, assim, mas eu nunca tive nenhuma experiência, assim. Você conhece o ambiente virtual Moodle? Conheço. Conhece? Como aluna? Como aluna. Como aluna, ok. Você trabalhou, experiência. Como é que você vê o trabalho em equipe? Porque como você vai trabalhar com a coordenação, com os professores, com alunos, como é que você trabalha isso? Tem facilidade de ter ideias, de receber ideias, né, contrapondo as suas? Como é que você vê isso? Eu sou uma pessoa que gosta bastante de aprender, então sempre quando trazem alguma coisa nova para mim, eu gosto de ir atrás, também gosto bastante de perguntar. Então, eu tenho, acho que, facilidade em relação a isso.
no ambiente de trabalho, quando eu estive fazendo estágio, eu trabalhei muito próximo dos meus colegas de trabalho, aprendi muita coisa também, tentei passar o que eu sabia, e foi um momento muito proveitoso. Desculpa. Peguei uma gripe no final de semana. Mas nessa questão do ambiente de trabalho, foi bem proveitoso, porque as meninas também eram graduandas de jornalismo, então elas puderam me ensinar bastante coisa, tanto da universidade, quanto dentro do trabalho, né, do mercado de trabalho. Isso é muito bom, a troca é muito bom. E como é que é a tua disponibilidade de tempo, né? Se você for selecionado, tem uma carga horária para que você cumpra? Como é que você vai distribuir isso dentro da tua graduação? Então, atualmente eu tenho aula no período da manhã. Meu curso ele é integral, né? Mas o departamento prefere deixar os horários todos da manhã até para a gente ter o tempo livre à tarde para estagiar. Então, eu tenho todas as tardes e noites livres. Uhum. É isso, Manu. Mais alguma coisa? Eu tenho várias perguntas. Então, vamos lá. Então, Maria Cecília, então isso era bem importante, eu gostaria de saber da tua disponibilidade, né? Então, você estuda de manhã, é isso? Sim. Tá, você estuda de manhã, teria a tarde livre. Então, atualmente tu não tá fazendo nenhum estágio? Não. Não recebe nenhuma outro tipo de bolsa? Não. Tá jóia. A vaga, um dos requisitos, né, é ter conhecimento em programação visual, elaboração e divulgação de mídias, né, organização de eventos. Conta um pouquinho para a gente que tipo de experiência você tem, assim. Eu sei que tu falou de forma um pouco mais geral, mas dá um exemplo, tá, do que tu já fez, por exemplo, trabalhando com programação visual ou elaboração de algum material, tá? Então, durante o estágio eu fiz a parte da redação, né? Então eu escrevia o que estariam nos posts, fazia os textos e como que eles tinham que ser organizados. Eu também, na parte gráfica, assim, programação gráfica, eu não tinha muito domínio na época, mas hoje em dia eu já estou aprendendo mais. Estou com Photoshop ali, sei fazer algumas coisas. E acho que organização e eventos, eu trabalhei na organização do evento de aniversário de 2 anos da empresa. E aí a gente montou um site junto com um outro colega, eu e ele montamos um site para as pessoas fazerem o check-in, né, do evento. E tinha todas as informações no site, e fui eu que projetei ele, mais ou menos. Então, acho que seria uma relação assim, principalmente na parte redacional e de planejamento, que é a parte que eu tenho mais facilidade e que eu tive mais experiência. Tá. Vamos ver assim, que tipo de software tu usas, assim? Tu usa Canva, Figma, o que tu usa? Já usei Canva, hoje em dia eu uso mais o Photoshop para escrever coisas assim, principalmente o Google, uso bastante o Google Docs, Google Apresentações, Google Planilhas. Tá, mas assim, arte assim, que tu que cria mesmo, ou tu prefere usar esses outros aplicativos, assim, que tu me disse? Olha, eu tenho mais facilidade de mexer no Canva, por enquanto. Eu já fiz bastante coisa no Canva, artes para outras pessoas assim fora de trabalho, assim, uma coisa mais freelancer. Mas hoje em dia eu tô tentando aprender o Photoshop para mexer e montar as artes no próprio Photoshop. Só que ainda não tenho assim muita segurança para dizer que eu sou bem especialista em Photoshop, ou que eu me sinto muito Não, segura. sim, mas só para saber, Sim. né? Ter uma Mas acho que noção. principalmente o Canva mesmo. Sim, tá. E me diz assim, tu falou de site, tu trabalha daí com que plataforma para site? Olha, eu não me lembro o nome agora, mas é uma bem comum que as pessoas usam W alguma coisa. Eu não me lembro muito bem o nome, mas eu lembro que eu não cheguei a mexer na plataforma, sabe? Só quando eu entrei no próprio blog, que foi quando eu fui fazer o cadastro na plataforma. Mas eu não mexi na plataforma, não mudei as coisas dentro da plataforma. Tá. Tu trabalha com alguma coisa de HTML ou não? Não. Não? Tá bom. Só para mim saber, então. Então, tá joia, querida.
te agradecemos muito, tá? Boa sorte. Acompanhe, então, os nossos editais, tá? Logo, logo já sai, né, o resultado, tá bom? Nós te agradecemos muito, tá bom? Obrigada. Obrigada. Obrigado, até logo. Tchau. Tá, da tua entrevista. Só um minutinho. Bem, então essa é a entrevista para análise não, desculpa, para seleção de estudante de graduação na área de análise de sistemas, né, para o programa de residência técnica em gestão de ambientes promotores de inovação, o GAP, edital número 41/2022. Bom, Paulo, como que funciona aqui a nossa entrevista, tá? Inicialmente eu passo para o professor Márcio Fernandes, ele faz algumas perguntas para ti, tá? Logo depois eu passo para a Fabíola e eu finalizo com algumas questões também, tá bom? Correto. Então, vamos, professor Márcio, por gentileza. Agora o Márcio travou ou fui eu, gente? Agora Voltou? deu. Voltou. Uhum. Boa tarde a todos, boa tarde, Paulo, obrigado pelo interesse. Estava vendo tua documentação ali, vi que você está no primeiro ano aqui com a nossa instituição, mas que você já é técnico em informática, né? Inclusive você menciona ali que você domina uma linguagem bastante importante que é o Python, né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que você entrou nesse universo de TI, né? Desde o ensino médio ali, daí essa sequência na graduação, e também logo em seguida, se você puder comentar um pouco todo esse palavreado que ronda aí o universo da tecnologia, né? Sobretudo a partir do eixo inovação, transformação digital, mundo digital, era digital, EGOV, ambientes de inovação, parques tecnológicos, enfim, qual é a tua familiaridade, né, com esses conceitos todos também, para além do conhecimento técnico em si de software, né? Certo, correto. Então, boa tarde, Márcio. Eu tenho a experiência desde cedo, né? Minha família sempre teve esse contato com a tecnologia, mas o meu primo, eu sempre tive o apoio dele, ele sempre me incentivou a seguir essa área da tecnologia. Ele é analista, ele fez análise de desenvolvimento de sistemas, só que é lá na minha cidade. Eu sou de Ivaiporã, Paraná, como coloquei lá no meu currículo. Estou aqui em Guarapuava desde junho, quando começou as aulas aqui, e tive a sorte de passar no vestibular e conseguir entrar. Eu sempre gostei muito dessa área de tecnologia e eu pensei, por que não fazer um ensino médio integrado, já direto, sabe? Já é um avanço na minha carreira, para o meu currículo. Eu sei que eu não tenho o peso de um diploma de verdade, de uma graduação, mas o curso técnico já ajuda bastante para aprender, para chegar na faculdade agora. Eu estou vendo muitas coisas que eu já vi no curso técnico de informática e eu já tenho, como é que eu posso dizer, facilidade, porque eu já... E como a segunda pergunta, parques tecnológicos, essas coisas, eu acho que o universo daqui para frente, tudo vai girar em torno da tecnologia. Tudo que a gente vai ver agora vai ser tudo automatizado, vai ser tudo por desenvolvimento, vai ser sistemas, tecnologia em si. Eu acho que é uma das áreas mais importantes para ser seguida e uma área, tipo, como é que eu posso dizer, que vai ajudar muita gente no futuro bem próximo, na verdade, né? A gente fala que tanto no futuro, mas a gente já está no futuro, eu queria dizer, em questão de tecnologia, porque a gente pode ver os carros automáticos agora, controlar da energia, até mesmo Tesla, lá do Elon Musk, eu acho que é uma área muito importante. Obrigado, Paulo. Muito bom, muito bom. Espero que possa ser aprovado aí, tenha uma boa trajetória junto ao curso de especialização, né? Em alguma medida você vai lidar com pessoas com cabeças bastante diferentes que estão espalhadas pelo estado do Paraná, com idades diferentes, formações diferentes, né? Todos já graduados, né? Mas o teu conhecimento técnico e a tua disposição em mergulhar cada vez mais nisso pode ser bastante importante. Muito bom. Obrigado, Paulo. Certo. Muito obrigado. Fabíola? Então, eu vou te fazer umas perguntas mais usuais dentro do curso, tá? Você já trabalhou nessa área de tecnologia, quando você fez o ensino médio? Qual a tua experiência profissional nessa área? Profissional. Em Ivaiporã, eu trabalhei como assistente de TI na Univale, que é a Faculdade Integrada do Vale do Ivaí. Eu trabalhei como técnico, assistente de TI. No caso, tinham
profissional, graduado, eu auxiliava ele, no caso, tipo, o professor está em dúvida para acessar site, para acessar... Era o Moodle naquela época ainda também. A gente acessava e ajudava, auxiliava eles ali. Tipo, o problema em DataShow, muitas vezes tem muita gente que tem problema para instalar DataShow. E dentro da tua experiência dentro da educação à distância, qual que é a tua experiência? Na educação à distância, né, eu tive 2 anos estudando à distância, né, pelo Google Classroom e pelo Google Meet, né, que eu fiz em escola pública. E, assim, se o aluno se empenhar e se esforçar, ele consegue. Só que eu acho que a mais dificuldade é você prestar atenção estando em casa, com várias coisas que podem te distrair ali. E a tua experiência com plataformas de virtuais de aprendizagem, você conhece o Moodle, né? Quais outras plataformas que você conhece, digitais que você... Conheço o Google Classroom, né, de dar aulas assim, por videoconferência. Tem o Google Meet, tem o Zoom, tem bastante, mas que eu trabalhei mesmo em si foi o Google Classroom. Tá. Como é que você vê esse trabalho com equipe? Né? Que você vai trabalhar com alunos, com professores, com várias pessoas diferentes. Você tem facilidade em trabalhar, em aceitar ideias ou contrapondo as suas ideias? Como é que você trabalha isso? Então, eu sou um cara que sou muito aberto à aprendizagem. Eu acho que, tipo assim, se eu estou trabalhando com uma pessoa e ela sabe mais do que eu estou ali para aprender junto com ela. Ou assim como eu também posso saber mais que outra pessoa, eu posso ensinar ela. Eu acho que o desenvolvimento em equipe ali vai mais do colaborar um com o outro, né? Eu acho que... Uhum. E aí você tem, como é que funciona a tua disponibilidade de tempo, né? Você vai ter uma carga horária para cumprir, né? Como é que vai estar dividido junto da tua graduação? Então, daí tem os horários de, tipo, de intervalo entre as aulas. Tipo, na maioria dos dias eu tenho, tipo, segunda-feira eu tenho aula até às 10 e fico até às 3 sem aula. Aí na terça-feira eu tenho aula das 10 até às 11. Só que daí até às 3 eu fico disponível também. Eu não tenho aula. Eu acho que o único dia que eu tenho dificuldade mesmo é na quinta-feira, que é um dia cheio. Daí organiza, né? Ok. Manu? Eu preciso entender um pouco melhor os teus horários. Como é que eu posso dizer? Assim, ó, não tem um turno inteiro. É isso que eu queria saber. Turno inteiro? Livre. Eu acho que se tiver na sexta-feira à tarde. Mas assim, você tem aula integral, é isso? É integral. Você não tem uma manhã livre ou uma tarde livre? Não. Porque você precisa cumprir 20 horas. Certo, tá? 20 horas. 20 horas. Então, teria que ver se fecha essas 20 horas, entendeu? É aí que nós precisamos ver. Por exemplo, segunda-feira você tem um turno disponível. Segunda-feira eu tenho das 9 até as 3 da tarde disponível. Das 9 às 15 horas. Terça. Terça eu tenho das 11 até as 3 também. Quarta. Quarta é um dia que é mais puxado, por causa que eu tenho aula das 10 até 5h50 corrido mesmo. Dei só o horário de almoço ali, que fica de meio-dia. Quinta. Quinta eu tenho também a mesma coisa, das 10 às 3 da tarde. Então não tem horário. Como assim? Não. Das 10 até as 3 da tarde disponível. Tá. E sexta? Sexta eu tenho aula só de manhã. Então você teria a tarde livre. Isso. Fora isso, você tem as noites. 10 noites eu estou disponível em todas. Tá, porque isso é um requisito, sabe? A gente precisa alguém que tenha horário, né? E que precisa também estar presencialmente aqui, tá? Aqui na universidade, certo? Um dos requisitos, você falou do Moodle. O que tu sabe exatamente de Moodle, só para a gente ter uma ideia? A minha experiência foi bem rasa. Foi, tipo, recuperando e-mail de aluno e mandando para ele. Para buscar certificado, algumas coisas assim. Tu nunca teve admin de Moodle? Admin de Moodle, não. Era o meu supervisor que tinha. Eu só auxiliava ele. Tá. Como assistente de apoio, né, essa pessoa que
que era teu chefe lá, o que ele deixava você fazer, assim, em termos de Moodle? A única coisa que ele deixava, tipo, eu entrar, tipo, verificar o e-mail da pessoa, pesquisar para ver se ela estava constando no sistema, se ela estava matriculada no sistema. Aí eu pesquisava para ele e avisava, ó, tal pessoa não está matriculada em tal coisa. Aí ele ia lá e, como ele era o administrador, ele colocava a pessoa. Tá, então tu nunca teve uma certa liberdade para trabalhar ali. Não. Certo. Uhum. Vamos lá. HTML, tu sabe alguma coisa ou não? Sei. O quê? As funções básicas, tipo, para montar site, H1, fazer linha, lista ordenada, divisão, CSS, Xbox. CSS, tu sabes? Em que medida? Qual nível? Regular para cima. Ótimo. Tá. Configuração de Moodle, tu sabe alguma coisa? Não, configuração de Moodle eu nunca. Tá. O One Page, tu sabe fazer? One Page, o que seria? Uma única página, às vezes em HTML ou alguma coisa assim, de site. Interligar páginas, tudo. Uhum. Do Python, o que tu sabes? No Python, teve aquele curso que disponibilizaram para todas as escolas públicas, né, do Alura. Aí eu tenho os certificados, eu sei até ali no começo da orientada a objeto ali. Até os princípios ali. Os primeiros princípios da orientada a objeto. Mas tu já fez alguma coisa ou não? No Python ou não? Eu fiz os programas básicos, assim, tipo, calcular alguma coisa, tipo, calcular renda. Consegui fazer um sistema bancário, mas assim, com ajuda, sabe? Pesquisando, vendo vídeos. Sim, né? Até porque... Tá. Tu conhece o Geniali? Genial. Não? Tá. Assim, o Geniali é uma plataforma bem interessante de organização de objetos educacionais, sabe? Então, a gente tem trabalhado agora com ele, tem feito algumas experiências, então é bem interessante, sabe? É algo assim que tá na nossa pauta agora de trabalho, né? Na organização de materiais didáticos, tá? Bom, então, a princípio é isso, tá? Eu queria saber, assim, só para finalizar, como que tu acredita, assim, que poderia contribuir com a equipe e nesse projeto, tá? Acho que eu posso contribuir da melhor maneira possível, aprendendo e ajudando as pessoas. E eu acho que a base de tudo é o aprendizado, né? A gente está aqui para a gente aprender. Então, Quantos anos você tem? tenho 18. Que saudade, meus 18, Márcio Fabiola. Que saudade. 18 anos. Né? É bom quando a gente tem esse gás e a gente quer aprender, né? Independente do resultado, Paulo, continue assim, né? Porque isso é que vai mover o jovem hoje, né? A conseguir espaços que realmente vocês possam ser criativos, né? E nos ajudar aí a alcançar outras pessoas, né? E a mostrar muitos produtos interessantes, principalmente na educação à distância, tá? Então, a gente te agradece muito, vai acompanhando os editais, tá bom? Pode deixar. Então, tá bom, querido. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá Até bom. mais. Tchau. Tchau. Obrigado, Paulo. Até mais. Valeu. Então, a título de informação, nós identificamos que a candidata Vanessa Caroline Camargo de Lima, protocolo 00001, dígito 9, não compareceu à entrevista do edital número 41/2022, NEAD UVPR Unicentro, que seleciona bolsistas para o programa Integre, né? Programa de Residência Técnica em Inovação, Transformação Digital e EGOV. Ok, de acordo.